Olá, turma, boa tarde. O planejamento da aula de hoje é sobre suicídio, tá? Suicídio é uma questão de saúde pública e é muito importante e necessário a nossa compreensão para que possamos estar trabalhando em cima da prevenção. O suicídio é todo ato que leva a pessoa a se matar, intencionalmente. E o comportamento suicida, ou a tentativa de suicídio, é todo ato que leve a alguma lesão e naquela situação a pessoa tem um desejo voluntário de se matar. A gente sabe que em qualquer faixa etária pode acontecer o suicídio. As faixas prevalentes são em pessoas de maior de 75 anos de idade. Geralmente existe uma comunicação, existe uma associação como um fator predisponente das pessoas que tentam suicídio com um diagnóstico mental, com alguma patologia. E a principal patologia é a depressão. Existe algum grau de hereditariedade nessas situações, a gente não sabe bem dimensionar ainda essas situações, né? Pessoas que estão passando por doenças crônicas, doenças difíceis, né? Ou que tiveram perdas muito importantes, perdas financeiras. Todos isso são fatores precipitantes que levam a gente a pensar que se a pessoa está se isolando muito, que aquela pessoa pode estar começando a criar um esquema de tentativa de suicídio. O que uma pessoa amiga ou um leigo pode fazer para ajudar uma pessoa que está deixando algum sinal como uma tentativa? Primeiro, se aproximar daquela pessoa. Segundo, tentar ajudar a pessoa a procurar uma ajuda especializada, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, né? Existem também grupos de autoajuda. O que a gente pensa em relação aos tratamentos? Primeiro, a gente pensa em separar em duas situações. A hospitalização, quando é uma situação muito grave, a pessoa não tem uma rede social importante, né? E ela está na iminência de cometer um suicídio. A segunda modalidade é quando a gente pensa num segmento ambulatorial. A pessoa tendo uma rede social, tendo família, tendo amparo, psiquiatra fazendo um bom diagnóstico preciso da situação, ele vai propor um tratamento medicamentoso acoplado a um tratamento psicoterápico. Hoje as terapias comportamentais, cognitivo-comportamentais são muito importantes, ou as psicoterapias clássicas, né? E com todas essas situações, ajudando também a família, que é um outro fator importante, né? Então essa é a proposta geralmente terapêutica que se tem para ajudar essas pessoas. Para cada pessoa que tenta o suicídio, que comete o suicídio, 6 pessoas à sua volta são envolvidas por longos anos da sua vida. Existe um impacto nas pessoas que estão em volta das pessoas que cometem suicídio. Então é uma situação muito, né, importante, de muito peso, e que a sociedade precisa lidar com isso, falar disso, principalmente a nível escolar, a nível, né, de você começar a lidar com essas situações nas escolas, né, do ponto de vista de formação humanística, e que isso se traduza, né, de uma forma mais global na sociedade, é a forma que a gente precisa para a gente enfrentar com essa situação, que é contemporânea e moderna dos nossos tempos. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Conceitos, fatores de risco. Eu quero que vocês saiam dessa aula com uma percepção totalmente diferente, que vocês tenham uma compreensão do tema, da importância, porque dessa forma a gente consegue conscientizar as pessoas que estão à nossa volta. Eu sei que cada um tem uma história de vida, né? Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês. Mas imagina a importância da gente estar discutindo sobre esse tema, estar falando, estar conhecendo, porque dessa forma a gente se ajuda e também consegue ajudar pessoas que estão à nossa volta, independente de ser na nossa vida pessoal, nossa família, nossos amigos, mas também enquanto profissionais de saúde, atuando no dia a dia.
Então, como eu falei anteriormente, o suicídio ele é um sério problema de saúde pública, né? A prevenção do comportamento suicida não é uma tarefa fácil. Uma estratégia nacional de prevenção, como a que se organiza no Brasil a partir de 2006, envolveu uma série de atividades em diferentes níveis e uma delas foi a qualificação permanente das equipes de saúde, uma das diretrizes desta proposta. Então, uma vez que várias doenças mentais se associam ao suicídio, a detecção precoce e o tratamento apropriado dessas condições são importantes na sua prevenção. Então, quando a gente comenta, a gente fala sobre o suicídio, a gente não engloba só o médico psiquiatra. Então, tem toda uma equipe, né, de saúde, tem um médico, tem um enfermeiro, tem as pessoas que ajudam também nas terapias, né? Então, a gente tem que ver o suicídio em si não como uma doença, nem necessariamente a manifestação de uma doença, mas sim como um transtorno mental que constitui um importante fator de risco e associado para o suicídio. É dessa forma que a gente tem que se atentar. Trouxe alguns números aqui, só para conhecimento mesmo, tá? O comportamento suicida ele vem ganhando impulso em termos numéricos e principalmente de impacto, como podemos ver pelos dados da OMS. O número de mortes, pessoal, por suicídio em termo global, em 2003, ele girou em torno de 900 mil pessoas. Com a faixa etária de entre 15 e 35 anos, o suicídio está entre as 3 maiores causas de morte. Então, nos últimos 45 anos, a mortalidade global por suicídio, ela vem migrando em participação percentual do grupo dos mais idosos para os indivíduos mais jovens, entre 15 a 45 anos. Em indivíduos entre 15 e 44, o suicídio é a 6ª causa de incapacitação. Então, para cada suicídio, há em média 5 ou 6 pessoas próximas ao falecido que sofrem consequências emocionais, sociais e econômicas. Então, gente, a cada pessoa que comete esse ato de se suicidar, ele não vai estar prejudicando só a vida dele. Ele se foi, né? Mas as pessoas que ficam, as pessoas que convivem com ele, que estão à sua volta, elas passam a iniciar também um processo psiquiátrico por consequências emocionais que ficou ali daquele processo. Então, a importância das equipes dos CAPs na prevenção do suicídio. Então, eu trouxe aqui para a gente já para a prática, né? Perdão aqui só pela palavra suicídio, acabei digitando errado, tá? Releva. Mas os estudos, eles têm demonstrado que indivíduos que padecem de esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo ou transtorno afetivo bipolar, eles possuem um maior risco para o suicídio. Então, dessa forma, as equipes dos CAPs, elas são responsáveis pelo cuidado de pessoas que, em grande proporção, padecem de algum desses transtornos, né? A gente já viu lá na aula, uma das aulas anteriores, né, as classificações do CAPS, o que engloba, né, qual que é o período. Então, essas equipes, que no caso serão nós enfermeiros, estaremos inclusos lá, a gente lida constantemente com indivíduos em situações de crise, quando o risco de suicídio se encontra agudizado, né? Também por estar em contato próximo e duradouro com os pacientes, seus familiares e sua comunidade estão em posição privilegiada para avaliação da rede de proteção social dos pacientes em risco de suicídio e a criação de estratégias de reforço dessa rede. Então, que eu preciso que vocês compreendam junto comigo, que é fundamental, pessoal, avaliar adequadamente o potencial suicida, aquela pessoa que tem um potencial para realizar esse tipo de ação. Então, no decorrer da aula, a gente vai estar vendo, vai estar entendendo os fatores de risco, de que forma que a gente tem que abordar, o que a gente tem que observar, o que a gente não pode fazer enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, é fundamental avaliar
o potencial suicida. É fundamental também reconhecer antecipadamente os indivíduos suscetíveis. A gente só reconhece, mas a gente não tem como ter certeza de algo que ainda vai acontecer. Então, é fundamental também saber quando liberar o paciente após uma tentativa frustrada de autoeliminação. Então, tem muita coisa que eu vou passar aqui para vocês hoje na aula, que eu vou contribuir com esse desenvolvimento de vocês, que é interessante que vocês saibam, enquanto pessoa e enquanto profissionais, porque a gente não tem que tocar essas responsabilidades apenas para o médico psiquiatra. Nossa função também é importante. Então, não há testes preditivos ou critérios clínicos que possam dizer antecipadamente quem cometerá ou não um suicídio, pessoal. Quais são os conceitos psicopatológicos que existem, né, para esse tipo de ação? Ideias de morte, desejo de suicídio, ideias suicidas, intenção de suicídio, plano de suicídio, tentativas de suicídio, atos impossíveis e até então chegou na vez do suicídio. Qual que é os temas que a gente tem que abordar, que a gente tem que entender, que a gente tem que prestar atenção nesses pacientes com perfil suicida? Sentimentos de culpa, isso já chama muito a atenção da gente em uma conversa, né? Em uma avaliação. A desvalia, a ruína moral e também a desesperança. Quando a gente fala do suicídio, é importante que a gente entenda que existe alguns estágios, algumas características psicopatológicas comuns na mente suicida. Então, iniciando geralmente com a imaginação ou a contemplação da ideia suicídia. Posteriormente, um plano de como se matar. Então, eles já planejam tudo, eles alimentam isso na mente. Esse plano, gente, ele pode ser implementado por meio de ensaios realísticos ou imaginários, até finalmente culminar em uma ação destrutiva concreta, pessoal, algo irreversível. Contudo, a gente não pode esquecer que o resultado de um ato suicídio, ele depende de uma multiplicidade de variáveis, que nem sempre envolve também o planejamento. Então, existem 3 características próprias do estado e que se encontra a maioria da pessoa sobre o risco de suicídio, sendo elas a ambivalência, a rigidez de pensamento e a rigidez, constrição e a impulsividade. Então, vamos lá. A primeira característica é a ambivalência. Quando eu falo de ambivalência, é algo em que uma urgência de sair da dor e de viver ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo eu tenho o desejo de viver. Então eu vou e volto diversas formas nesse meu ato de pensar e de sentir. Quando eu falo de ambivalência, é a atitude interna característica das pessoas que pensam em ou que tentam o suicídio. Quase sempre essas pessoas, elas querem, gente, ao mesmo tempo alcançar a morte, mas ao mesmo tempo ela também quer viver. Olha que confuso, né? O predomínio do desejo de vida sobre o desejo da morte nessa pessoa é o fator que possibilita a prevenção do suicídio. Muitas pessoas que estão em risco de suicídio, gente, elas estão com problemas em suas vidas e ficam nessa luta interna entre o desejo de viver e o desejo de acabar com a dor psíquica. Então, é por isso que a gente tem que conversar, é por isso que a gente tem que ter essa atenção, porque se for dado o apoio emocional e o desejo de viver aumentar, o risco de se suicidar, com certeza, vai ser eliminado. A segunda característica é a impulsividade. Quando eu falo de impulsividade, o suicídio ele pode ser também um ato impulsivo, como qualquer outro impulso. O impulso de cometer suicídio pode ser transitório, ele pode durar alguns minutos, ele pode durar algumas horas. Normalmente, ele é desencadeado por eventos negativos do nosso dia a dia. Então, vai juntando, vai virando uma bola de neve, né? De desgosto, de tristeza, né? Então, essa bola de neve vai desencadeando esses efeitos negativos, esses pensamentos ruins.
acalmando tal crise, ganhando um tempo, o profissional da saúde, nós enfermeiros, a gente pode ajudar a diminuir esse risco desse ato suicida. Já quando a gente fala dessa característica de rigidez de pensamento, de constrição, já é um estado cognitivo de quem apresenta comportamento suicida e geralmente de constrição. Então, a consciência da pessoa, ela passa a funcionar de uma forma ditocômica, gente. Então, é por isso que a gente tem que ter atenção, que a gente tem que acompanhar, porque quando eu falo de forma ditocônica, o que isso significa? É a lei do tudo ou nada, ou é tudo ou nada. A própria palavra diz, né? Os pensamentos, os sentimentos e as ações, elas estão contritas. Isso quer dizer, gente, que constantemente essas pessoas, elas pensam sobre o suicídio como a única solução da sua vida e não são capazes de perceber outras maneiras de sair do problema. Sempre pensando de forma rígida e drástica. Tipo assim, o que eles pensam? Um exemplo. O único caminho para mim é a morte. Não há mais nada o que fazer. A única coisa que eu poderia fazer era me matar. Então, essa é uma característica bem forte que a gente tem que ter bastante atenção. Porque a maioria das pessoas com ideias de morte, ela comunica seus pensamentos em intercessões suicidas. Elas frequentemente dão sinais, gente, fazem comentários sobre querer morrer, sentimento de não valer para nada e assim por diante. Eu não sei se alguém de vocês aí na sala tem a experiência, convive com alguém que tem esse pensamento suicida, ou até gente mesmo, né? A gente olhar para si, às vezes, né? A gente não tá num dia legal e a gente começa a desenvolver pensamentos ruins. Então, a gente tem que arregaçar as mangas aí e pensar positivo, né? Então, o que eu quero trazer para vocês em relação a essas características? Fiquem atentos, gente, às frases de alertas. Por trás delas, existem sentimentos de pessoas que podem estar pensando em suicídio. Então, isso realmente tem que ser levado a sério. Dentro da saúde mental, dentro do suicídio, quando a gente estuda, se fala muito que são 4 sentimentos principais de quem pensa em se matar. Então, levem isso para a vida de vocês, para a vida profissional. Porque todos esses sentimentos, eles começam com D. Então, a gente fala que é a regra dos 4 Ds. Então, pessoas que têm sentimento de depressão, desesperança, desamparo e desespero, a gente já tem que ter um nível de atenção maior com essa pessoa. Então, nestes casos, gente, é uma frase de alerta mais 4D. É preciso investigar cuidadosamente o risco de suicídio dessa pessoa. Então, vamos lá. Lembrar, não se esqueça, o 4D, depressão, desesperança, desamparo e desespero. Quais são as frases de alerta mais comuns que a gente convive, que existem aí relacionadas a essas pessoas com esses pensamentos suicidas? Eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, vamos refletir um pouquinho a respeito dessa aula, desse conhecimento, dessa troca, né? Que a gente vai fazer nessa aula. Eu gostaria muito de estar de forma presente com vocês para a gente discutir esse assunto, que é um assunto tão importante. Eu acho muito válido, eu respeito muito esse tema. Mas, né, infelizmente a gente tem que ficar por aqui. Mas qualquer dificuldade, qualquer dúvida, me procurem, vamos buscar, vamos aprender, vamos conhecer, tá? E vamos ser bons, melhores lá fora. E aqui o sentimento do 4D que eu trouxe para vocês, que é a depressão, a desesperança, o desamparo e o desespero. Aqui trouxe um quadro só para gente estar comparando, porque tem muito mito, tem muita ficção, tem muito fato quando a gente aborda esse tema de suicídio. E nós, enquanto profissionais, a gente tem que realmente saber o que realmente é verdade, o que não é, para a gente poder conduzir de uma forma efetiva, né? Para a gente poder saber lidar de uma forma mais efetiva com essas pessoas. Então, quais são os exemplos que eu trouxe aqui para vocês como ficção?
Pessoas que falam em suicídio não cometem o suicídio. Isso é uma ficção. Qual que é o fato? A maioria das pessoas que se matam deram aviso da sua intenção. Vamos citar outro exemplo. Suicídios ocorrem sem aviso. Qual que é o fato? Suicidas frequentemente dão uma ampla indicação de sua intenção. Outro exemplo, nem todos os suicídios podem ser prevenidos. O fato é verdade, mas pode-se prevenir a maioria. Outra ficção, uma vez suicida, sempre suicida. Qual que é o fato? Pensamentos suicidas podem retornar, mas eles não são permanentes. Então é por isso que a gente previne, é por isso que a gente trata, né, em casos mais sérios. Em algumas pessoas, eles podem nunca mais retornar. E que bom, né? Quando isso acontece, né? A cura dessa depressão, a cura desse problema mental. Então, quando a gente fala, né, de ações suicidas, a gente tem que entender primeiro quais são esses fatores de risco para o suicida. Então, eu vou citar aqui alguns para vocês, tá? O principal fator de risco é transtorno mental, mas além dele, a gente também tem os fatores sociodemográficos, a gente tem os fatores psicológicos, a gente tem os fatores também de condições clínicas incapacitantes. Então, quando eu falo de transtorno mental, o que a gente lembra, né? São os transtornos do humor, a depressão aí muito conhecida, os transtornos mentais de comportamento, os transtornos de personalidade, a esquizofrenia, os transtornos de ansiedade, né? Comorbidades, né? Que potencializam algum tipo de risco, que no caso a gente tem o alcoolismo, pode ser a depressão também. Então, esses são alguns fatores relacionados aos transtornos mentais. Já quando eu falo de fatores de risco sociodemográficos, isso inclui algumas categorias, como quais? Pessoas do sexo masculino têm mais predisposição, pessoas com faixa etária de entre 15 a 35 anos e acima de 75 têm uma predisposição maior também, estratos econômicos extremos, residentes em áreas urbanas, né, que às vezes perturba muito a mente da gente, cidades grandes, né, metrópoles, o desemprego, principalmente quando a gente tem uma perda recente do emprego, gente, pessoas aposentadas, idosos que às vezes se sentem muito sós, o isolamento social, né, pessoas separadas, pessoas solteiras que vivem muito só. Então, esses são os fatores sociodemográficos que eu estou trazendo para vocês. Lógico que existem outros, eu estou citando só alguns aqui que eu estou lembrando e que são os principais. Fatores psicológicos, a gente pode lembrar das perdas recentes, perdas de figuras de parentes, né, que ocorreram na infância, só que lá na infância eu não vivenciei aquele luto, então acaba que eu cresci, me desenvolvi com uma herança aí, né, de algo que aconteceu lá no passado, alguma dinâmica familiar que seja conturbada, reações de aniversário, datas importantes, algumas personalidades também, gente, com traço significativo de pessoa impulsiva, de pessoas agressivas, pessoas que têm o humor lábil, isso também entra. E para finalizar, eu vou citar algumas condições clínicas incapacitantes. Pessoas que geralmente possuem dor crônica é um fator de risco também. Pessoas que possuem neoplasias malignas, né, gente? Neoplasia é uma doença que afeta muito a mente das pessoas. Pessoas que possuem AIDS, pessoas que possuem trauma medular, que ficam paraplégico, tetraplégico. A gente tem que dar uma importância maior para esse tipo de pessoa, porque eles acham na cabeça deles, né, que a vida deles acabou. Pessoas que têm doenças orgânicas incapacitantes, né? Então, atenção aí, tá? A esses tipos de fatores, porque isso aí pode nos trazer algo importante. Então, quando eu falo da avaliação dos riscos, quanto mais fatores de risco aquele indivíduo tem, esses fatores de risco que eu acabei de citar, maior é o risco de ir lá e cometer esse suicídio. Então, vou citar aqui alguns para vocês. Tentativa anterior de suicídio com a intenção de morrer,
ansiedade, depressão, alcoolismo, algum quadro psicótico, estado de exaustão, disponibilidade dos meios para o suicídio. Então, é algo que fica ali disponível daquela pessoa, geralmente são armas, facas, medicamentos, né? Bebidas, drogas, preocupação com o efeito do suicídio sobre os membros da família, esse é um risco também. Preparação de um testamento ou cenas de despedida, a gente tem que ficar atento. Alguma crise vital próxima, como luto, alguma cirurgia iminente, ou dissolução de um relacionamento amoroso, isso é muito comum também de acontecer. Algum fator genético de histórico familiar de suicídio, mudanças de condições de saúde ou estado físico ou financeiro também, intoxicação por álcool ou drogas, melhora súbita do humor depressivo, precaução para evitar intervenção, como o isolamento, a minimização do risco de descoberta, aquelas pessoas que possuem, que sentem um remorso por sobreviver à tentativa anterior, então acaba que isso é um fator de risco também muito forte. 90 a 98% das pessoas que cometeram suicídio apresentavam um ou mais diagnóstico psiquiátrico na ocasião. Os transtornos de humor, em especial o estado de depressão, representam o diagnóstico mais frequente entre os portadores de doença mental que cometeram o suicídio. Então, pessoal, isso coloca um ponto aqui, né, de importância, porque hoje a depressão é a doença do século, né, ela é considerada. Então, é por isso que a gente tem que se preocupar em relação a isso. O diagnóstico de transtorno de humor ele pode ser feito entre 20 a 35,8% dos suicídios. Então, aqui está uma porcentagem, só para conhecimento de vocês. Percebam que a depressão, o transtorno de humor, né, ele vem com uma maior probabilidade de 30%. Então, é por isso que a gente tem que ter essa atenção. Então, coloquei aqui, ó, atenção. Os principais fatores de risco para o suicídio são história de tentativa de suicídio e o transtorno mental. Quando eu falo de transtorno mental, entra todos esses transtornos aqui, ó. Uso de substância, a esquizofrenia, a depressão, o transtorno de personalidade, né? Outros transtornos psicóticos, e também existe causas sem diagnóstico. Claro que existe, é possível. Aqui é só um levantamento para vocês verem mais uma vez que a porcentagem maior que lidera na frente com 36% são os transtornos de humor. Qual que é a relação da depressão e o suicídio, gente? De 10 a 19% dos pacientes deprimidos, eles cometem suicídio. Eu vejo isso como um número grande, isso não é um número pequeno, né? A gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. Então, forma melancólica, cuja taxa de suicídio ela pode ser aproximadamente de 50%. Vocês estão vendo? Quase metade da população. Então, a prevalência de suicídio para o indivíduo depressivo ao longo da vida, ela se enquadra da seguinte forma: de 8 a 12% no sexo masculino, de 20 a 26% para o sexo feminino, e não tratamento ou outros transtornos, eventos extremos. Por isso que é uma porcentagem maior, aqui, de 20 a 26%. Quais são as circunstâncias que sugerem maior intenção suicídia? Quando aquele ser humano, quando aquela pessoa, quando aquele paciente, né, ele comunica de forma prévia, né, a intenção de se matar, quando ele escreve uma mensagem, uma carta de despedida, quando ele toma determinadas providências finais em relação ao seu testamento, à sua conta bancária, antes de realizar o ato, né, claro, porque depois que ele realizou e caso não seja irreversível, já era. Tem um planejamento detalhado, ausência de pessoas por perto que pudessem socorrer, então ele planeja isso de forma correta para que tudo dê certo na cabeça dele. Não procurou ajuda logo após a tentativa, não ligou, não pediu socorro. Aquela pessoa que tem em casa métodos violentos, né, que propiciam esse risco, como uma arma de
de fogo, uma corda para se enforcar, uma seringa para se automedicar, uma lâmina para cortar seu pulso e por aí vai, né? Que são diversas formas. Aqui tem outros itens também, eu não vou citar todos, porque senão a aula vai se tornar cansativa, mas não deixem de ler, tá? Não deixem de entender. De que forma que a gente pode ajudar a pessoa sobre o risco de suicídio, gente? O que vocês acham? O que vocês propõem aí a respeito dessa ajuda? Quando as pessoas dizem, gente, eu estou cansada da vida, ou não há mais razão para eu viver, elas geralmente se sentem rejeitadas, ou elas são obrigadas a ouvir sobre outras pessoas que estiveram em dificuldades piores do que elas. Nenhuma dessas atitudes ajuda a pessoa sob o risco de suicídio. Então, é muito importante o contato inicial. Frequentemente ele ocorre numa clínica, ou ele ocorre em casa, ou lá no CAPS, ou no espaço público, onde pode ser difícil ter uma conversa mais particular e resolutiva. Então, o que a gente tem que agir? De que forma? Primeiramente, no lugar adequado. Segundo, reservar o tempo. E terceiro, ouvi-los de forma efetivamente. Quando eu falo de lugar adequado, é o primeiro passo. O primeiro passo é achar um lugar adequado, onde uma conversa tranquila ela pode ser realizada, ela pode ser mantida com uma privacidade razoável, gente. Já o próximo passo é ter uma reserva do tempo necessário para a gente compreender e ouvir essa pessoa que está passando por esse momento. Porque pessoas com idealização suicida, usualmente, elas necessitam de mais tempo para elas entenderem, deixar de achar que elas são um fardo na vida das pessoas. Então, é importante eu falar para vocês que para a gente lidar, para a gente ajudar, para a gente mensurar essas coisas, é muito importante que, primeiramente, eu, Nara, você, Bruna, você, Gabriel, vocês estejam bem e disponíveis emocionalmente para atender, para dar atenção, né, para esse determinado paciente. E a terceira tarefa é classificada como a tarefa mais importante, que é ouvi-los efetivamente. Conseguir esse contato, gente, de ouvir, é por si o maior passo para reduzir o nível de desespero de uma pessoa que é suicida. Olha a importância disso, a gente pode estar salvando uma vida quando a gente ouve, tem paciência com essas pessoas. Então, o nosso objetivo é preencher uma lacuna que essas pessoas criam por uma desconfiança, ou às vezes por um desespero, pela perda da esperança de dar à pessoa, né, a esperança de coisas que podem mudar para melhor. Uma abordagem calma, aberta, de aceitação e de não julgamento também é muito importante e fundamental para poder facilitar essa comunicação. Então, se atentem sempre a essas 4 atividades aqui. Essas 4 ações, ouçam sempre com muita cordialidade, gente, trate com respeito aquela pessoa, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, o que o outro está sentindo, tenha empatia pelas emoções, né, do outro, a empatia é se colocar no lugar do outro, e cuidado bastante com a questão do sigilo, da nossa ética profissional. O que foi falado ali não é algo para se sair falando num corredor, então tem que ter um sigilo, tem que ter uma ética. Essa pessoa tem que confiar em você para ela poder se abrir. Então, de que forma que a gente deve se comunicar? Ouvir atentamente com calma, entender os sentimentos da pessoa, né? Ter empatia, dar mensagem não verbais de aceitação e respeito, às vezes um olhar, né? Um gesto com a cabeça, né? Isso já acalma, já conforta. Expressar um respeito pelas opiniões e pelos valores da pessoa. Conversar de forma honesta e com autenticidade.
mostrar sua preocupação sem cuidado e sem afeição, né? Com seu cuidado e a sua afeição. E focar nos sentimentos que aquela pessoa tem demonstrado e compartilhado com você ali naquele momento. O que a gente não deve fazer? De que forma que a gente não deve se comunicar, pessoal? Interromper a fala daquela pessoa de forma muito frequente, ficar chocado ou muito emocionado. Então, vamos controlar as expressões faciais, vamos controlar a emoção. A experiência, o dia a dia, ela vai trazer essa maturidade emocional para a gente, vocês não tenham dúvida disso. Claro que tem determinadas pessoas que têm, né, de forma basal, uma emoção mais aflorada, que são mais sensíveis, tem pessoas que são mais frias, né? Mas ser frio não quer dizer que aquela pessoa age de forma insignificativa. Ela também tem sentimentos, só que ela sabe lidar de uma forma diferente. Então, dizer que você está ocupado quando essa pessoa te procura, isso deve ser evitado. Fazer com que o problema se torne trivial. Tratar esse paciente de uma maneira que ele possa colocá-lo numa posição de inferioridade, isso é muito sério. Dizer simplesmente que tudo vai ficar bem e virar as costas. Fazer perguntas indiscretas. Emitir julgamentos de certo ou errado, tentar doutrinar algo, né? Então, não existe o que é certo e não existe o que é errado. Quando a gente está nessa entrevista com esse paciente, a gente tem que ganhar esse time, ganhar esse paciente. Ele precisa confiar na gente. Então, depois que a gente conseguir esse nível de confiança, a gente vai começar a lapidar, né? A gente vai começar a entender e propor ações de melhoria para ele. Então, no primeiro momento, nada de resistência, tá? Vamos entender, vamos conhecer, vamos avaliar e vamos observar. Na enfermagem, como abordar o paciente suicida? Então, no primeiro momento, a gente vai ter esse contato inicial, né, com essa pessoa. É importante a gente lembrar sempre desse ambiente tranquilo. Máximo de informações que a gente conseguir coletar na hora da entrevista vai ter uma importância grande também. Ter um reforço positivo da situação e sem julgamentos. Levar em conta sempre também os sentimentos que o paciente provoca em nós, enfermeiros, durante essa consulta, durante essa entrevista, durante essa conversa, né? Não sei de que forma que isso vai ser tratado, se vai ser de forma formal ou informal. Então, prestem sempre atenção de como esse paciente está agindo ali no momento dessa consulta, desse atendimento. Eu vou falar consulta porque existe a consulta de enfermagem também, tá, pessoal? Então, peguem para vocês essa responsabilidade, tá? Esse agir, esse fazer. É tão bom quando as coisas dão certo e quando não dão, a gente cria uma experiência, valeu, certo? Então, avaliar sempre o nível de ansiedade desse paciente no momento da entrevista ou da conversa, se ele está desconfortável dentro da sala, roendo as unhas, ou inquieto, andando para um lado ou para o outro, ou pegando no cabelo, né? O nível de temor daquele paciente durante essa consulta. E tem algumas perguntas que são importantes que a gente faça. Em geral, gente, essas perguntas que eu coloquei aqui para vocês, elas abrem espaço para as pessoas falarem de si mesma, de como estão lidando com as dificuldades. Então, é algo assim fixo, gravado mesmo na minha cabeça. Eu acho que de muitos profissionais que atuam nessa área da saúde mental, que a nossa abordagem inicial ela vai ser: como você se sente ultimamente? Existem muitos problemas na sua vida? O que tem tentado fazer para resolvê-los, né? A gente instiga, a gente tira aquele paciente de fora da caixinha dele para a gente tentar entender e poder ajudá-lo. Então, como eu falei, essas perguntas elas abrem espaço para a pessoa falar. Quando a gente consegue fazer essas perguntas, a partir daí, se a pessoa ela demonstra estar cansada de viver, parece estar querendo fugir, acha a morte algo atraente, ou quando a equipe de saúde suspeita que existe a possibilidade de um comportamento suicida, ela age com os seguintes aspectos. Esses aspectos eles precisam ser avaliados.
O primeiro é o estado mental atual, avaliar, entender se essa pessoa está sob o efeito de alguma substância, se ela apresenta um discurso coerente, porém com pensamentos sobre morte e suicídio. Outra característica importante também a se avaliar é se esse plano suicida atual, quão preparada a pessoa está. Tentar entender qual o seu grau de planejamento e quão cedo o ato está para ser realizado. Então, busque, entenda, né? O que ele está planejando, de que jeito que vai acontecer. A maioria das pessoas não fala, mas a gente não tem que desistir também. A gente não tem que insistir, invadir aquele ambiente, né? Se ele não quer falar. Mas a gente sempre vai dar o nosso máximo para tentar entender. E o sistema de apoio social da pessoa. Entender se ela tem família que o apoia e ajuda, amigos, algum ciclo social, né? Então, contrariando a crença popular, isso aqui é muito dito, perguntar a respeito do suicídio não sugere ao paciente a ideia, gente. Então, se você escutar algo ao contrário, não é dessa forma que acontece. Então, eu posso perguntar sim, algo a respeito do suicídio. Isso não vai sugerir ideia para ele, pelo contrário, eu posso estar ajudando. Então, de que forma que eu, enfermeiro, vocês, a gente pode abordar esse paciente? Como perguntar, quando perguntar e o que perguntar nessas situações. Quando eu falo de como perguntar, a maioria das pessoas, elas acreditam que não é fácil perguntar para o outro sobre ideação suicídia. E eu confesso para vocês que às vezes a gente não se sente preparado para lidar com isso, viu, pessoal? Eu estou sendo muito honesta com vocês. Então é por isso que é bom a gente estudar, a gente aprender, ter conhecimento, ter vivência, ter prática, porque a gente vai criando habilidades, a gente consegue sair de determinadas situações. Então vai ser mais fácil se a gente chegar a esse tópico de forma gradual. Desde o início do contato, tenta estabelecer um vínculo que garanta a confiança e a colaboração desse paciente com você, porque com isso você pode alcançar um momento em que ele se encontra enfraquecido, um momento ósseo, e nem sempre ele pode estar disposto a colaborar. Então, vamos respeitar sempre a condição emocional, qual a situação de vida que o levou para ele pensar sobre o suicídio, sem julgamento moral, em uma atitude de acolhimento, tá, gente? Então, quando eu falo desse como perguntar, algumas questões, elas são muito úteis. Então, o que a gente fala? Você se sente triste? Você sente que ninguém se preocupa com você? Mais ou menos nesse sentido. Já pensou que seria melhor estar morto ou tem vontade de morrer? Então, no dia a dia, a gente vai conseguindo formular essas perguntas para a gente criar respostas. Então, depois que eu entendo, que eu formulo como perguntar, eu tenho que entender quando eu posso fazer essa pergunta para o meu cliente. Então, entenda que desde o primeiro contato, você já vai criar um momento para isso, gente. Não existe um momento específico. Cada um tem sua forma de conversar, cada um tem seu momento. E cada caso é diferente um do outro. Mas eu vou colocar algumas dicas aqui para vocês de momentos bastante oportunos. Então, quando você percebe que a pessoa tem um sentimento de estar sendo compreendida, é um bom momento. Quando a pessoa está confortável falando sobre os seus sentimentos, é um bom momento. Quando a pessoa está falando sobre sentimentos negativos de solidão, desamparo, tristeza, insatisfação, pegue isso também como um bom momento. Então é isso. Depois que eu entendo qual o momento de perguntar, eu vou para outra etapa, que é o que perguntar. Então, essas perguntas o ajudarão a quantificar o risco, por isso elas são importantes. Descobrir se a pessoa tem um plano definido, gente, para cometer um suicídio, isso é um ganho muito bom para essa avaliação. Então, a gente já sabe como perguntar, já identificou quando, então a gente vai perguntar: você fez algum plano para acabar com a sua vida? Um exemplo.
Você tem uma ideia de como vai fazê-lo? Então, é algo extremamente sério e muito profissional, né, gente? Então, a gente tem que entender que todas essas questões, elas precisam ser perguntadas com cuidado, com preocupação e principalmente com bastante compaixão, né? São pessoas, são famílias, né, que estão ali envolvidas. Então, resumindo aqui no quadrinho para vocês, se eu perguntar sobre o suicídio, posso induzir um suicídio? Não, né, pessoal? Eu tenho que perguntar, eu tenho que entender. Vou ter de carregar o problema da pessoa? Também não, pelo contrário. Você poderá contar com a ajuda de outras pessoas para isso. Então, continue a sua avaliação e busque, né, o que é importante. Então, como já falamos, né, anteriormente, as pessoas que pensam sobre suicídio, elas, em geral, falam sobre isso. Só que, entretanto, gente, alguns sinais, eles podem procurar a história de vida no comportamento das pessoas. E esses sinais, eles indicam que determinada pessoa tem risco para o comportamento suicida. Então, vamos ficar mais atentos a partir de hoje, tá? Aquelas pessoas que apresentam algum desses sinais. São vários, tá? Eu coloquei aqui para vocês, são 15, eu não vou ler todos, tá? Então, vamos aqui. Alcoolismo, doença psiquiátrica, história familiar de suicídio, odiar-se, sentimento de culpa, de sentir-se sem valor ou com vergonha. Alguma pessoa que teve uma perda recente muito importante, né? Não só de morte, mas também de divórcio, de separação. Isso também é muito importante a gente estar atento. Alguma menção repetida de morte ou suicídio, enfim, são várias características, tá bom? No segundo momento, depois que acabar a aula, vocês busquem esse conhecimento. Então, de que forma que a gente vai lidar com esse paciente? Existem 3 níveis que a gente classifica o risco, sendo eles baixo risco, médio risco e alto risco. Quando eu falo com o paciente, ele se enquadra dentro de baixo risco, é aquela pessoa que teve alguns pensamentos suicidas, como eu não consigo continuar, eu gostaria de estar morto, mas ele não fez nenhum tipo de plano. Então, para esse tipo de paciente, para esse tipo de pessoa, a nossa ação necessária, a ação que as pessoas têm que ter, o cuidado, é mais ofertar um apoio emocional, né? O ideal seria ter alguém da equipe treinado para orientar esse indivíduo, falar sobre as circunstâncias pessoais, né? Trabalhar sobre esses sentimentos suicidas com ele. Quanto mais abertamente a pessoa fala sobre a perda, o isolamento e a desvalorização, menos confusas as suas emoções se tornam, gente. Então, é falar mesmo, é compreender, é chamar para conversar, tá? Nessa fase do baixo risco também, é muito importante eu colocar para vocês sobre o reconhecimento, sobre focar nos aspectos positivos que essa pessoa tem, fazendo ela falar sobre como os problemas anteriores foram resolvidos. Então, dessa forma, a gente vai mudando a percepção dessa pessoa. E já quando eu falo do médio risco, é aquela pessoa que tem pensamentos e planos, mas ela não tem planos de cometer suicídio de forma imediata. Não é algo que ela vai fazer agora. E o que a gente propõe de ação, de melhoria, de algo necessário para esse tipo de cliente, para esse tipo de paciente, é oferecer apoio emocional também, né? Trabalhar esses sentimentos suicidas, focar nos aspectos positivos, né? Que a gente já descreveu anteriormente, que é importante. Focar nesses sentimentos de ambivalência dessa pessoa, o que ele sente, né? Durante esses riscos. Explorar algumas alternativas ao suicídio, né? Isso também é muito importante. Não sei, faz um contrato com esse paciente, negocie, né? Esse é o momento, gente, de usar toda a nossa força, de criar um vínculo existente com ele. Então, extrai uma promessa sincera, né? Com esse paciente. E caso não resolva, esse paciente provavelmente ele vai ter que ser encaminhado para um psiquiatra, que isso aí já não parte da gente, né?
Não é a gente que define, o nosso papel é só estar ali junto mesmo, tá acompanhando, tá orientando, né, tá aconselhando, tá conversando com essas famílias, né, também. E quando eu falo dessa negociação, é negociar com sinceridade, gente, explicar e pedir o aval do paciente para todas as medidas que forem tomadas. E o pior grau e o último risco é o alto risco, é aquela pessoa que tem um plano definido, tem os meios para fazer, ela já planejou, ela vai fazer de forma prontamente. Muitas vezes já tomou até algumas providências prévias e parece estar se despedindo do local, das pessoas, né? Então ela vai dando indício de que algo vai acontecer. Então, quando a gente já tem um paciente em alto risco, o que a gente propõe a fazer aí de ação necessária? O que vocês acham? Vamos pensar aqui junto. Quando chega nesse nível, a gente tem que estar junto dessa pessoa. Essa pessoa ela nunca pode ficar sozinha. Tem que remover da casa ou do ambiente que ela está medicamentos, faca, veneno, distanciar de meios que possam propiciar esse suicídio, explicar que a gente está ali para poder ajudá-lo, para poder protegê-lo, né? Fazer um contrato também, né, como descrito anterior, informar a família e reafirmar o seu apoio, né, com eles para que possa estar transformando essa ideia em algo que não venha mais acontecer. E se lá no local onde você trabalha, gente, o psiquiatra ele não está acessível, não tem uma hospitalidade de forma diurna ou noturna, essa situação ela já entra como uma situação de emergência, tá? Entre em contato com qualquer outro profissional que possa estar te auxiliando, alguém no serviço de emergência mais próximo, e providencie uma ambulância para poder encaminhá-lo. Esses são os 3 níveis que a gente lida com esses pacientes. Eu trouxe aqui só para vocês conhecerem essa tabela. É um planejamento também de como tratar esse paciente. Cada unidade tem seu protocolo, né? E trabalha de uma forma. Esse sistema aqui ele é conhecido como um sumário de passos na prevenção do suicídio. Essa tabela, ela sumariza os principais passos para avaliação e o manejo desses pacientes, quando o médico suspeita ou identifica o risco de suicídio. Então, risco de suicídio, identifica, manejo e o plano de ação, tá? Então, é mais para o conhecimento, tá? Para vocês entenderem de que forma que aquilo aconteceu, por que às vezes o médico encaminhou. Então, é dentro dessa classificação. E se foi esgotado todas as tentativas de convencimento do paciente para uma internação voluntária e percebe que o risco de suicídio ele continua sendo iminente, a gente obrigatoriamente tem que pedir a ajuda da família, tá, gente? Porque uma internação involuntária ela pode ser necessária nesses casos e de forma muito rápida, né? A gente está no último estágio, não tem mais o que fazer. Aí aqui também é só para entendimento, para vocês saberem que existem algumas diretrizes gerais, tá? Para indicar o tratamento em paciente com risco de suicida ou comportamento. A indicação geral de hospitalizar depois de uma tentativa de suicídio ou tentativa frustrada disso. Entra o paciente psicótico, entre uma tentativa violenta, quase letal ou premeditada. Persistência do plano, paciente com remorso de estar vivo. Paciente do sexo masculino com mais de 45 anos, irritação do convívio familiar, suporte social precário, né? Inclui muito aqui a perda da condição socioeconômica por uma incapacidade ou às vezes também por uma demissão, alguns tipos de comportamento impulsivo que ocorre de forma persistência, mudança do estado mental devido à alteração metabólica tóxica ou de forma infecciosa ou qualquer tipo de etiologia,
E a indicação de hospitalização, às vezes, ela é necessária depois de uma tentativa de suicídio, exceto, gente, nas circunstâncias anteriormente indicadas, na presença de ideação suicida. Então, é aquela pessoa que apresenta um quadro psicótico, que tem um transtorno psiquiátrico maior, que possui no seu histórico tentativas anteriores de suicídio e particularmente com sérias repercussões clínicas e com problemas clínicos pré-existentes, como câncer, uma infecção ou um transtorno neurológico. A alta, gente, do serviço de emergência para o ambulatório, ela só ocorre depois de uma tentativa de suicídio ou na presença de ideação suicida, a mesma coisa. Esses são os critérios, tá bom? Paciente com suporte familiar e suporte psicossocial estável, paciente com ideação suicida crônica ou com autolesão sem repercussão clínica grave, aqueles pacientes que apresentam suporte familiar e psicossocial estáveis. Então, tem os critérios. E entendam que esses critérios e essas definições, elas serão executadas pelo médico, pelo psiquiatra, tá? É mais para vocês entenderem por que acontece e quais são os riscos, tá bom? E aqui só algumas curiosidades para lembrar lá na prática, quando vocês estiverem executando, ideias sobre o suicídio que levam ao erro, tá? Vou ler aqui alguns. Se eu perguntar sobre o suicídio, poderei induzir o paciente a isso? A gente já discutiu, né? Questionar sobre ideias de suicídio, fazendo de modo sensato e franco, aumenta o vínculo com o paciente, gente. A gente cria esse vínculo de confiança. Este se sente acolhido por um profissional cuidadoso, que se interessa pela extensão do seu sofrimento, certo? Então, atenção. Outra frase aqui que chama muita atenção. Ele está ameaçando o suicídio apenas para manipular ou chamar a atenção. É muito comum, né, a gente ouvir isso. A ameaça de suicídio, gente, ela sempre deve ser levada a sério. Chegar a esse tipo de recurso indica que a pessoa está sofrendo, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa incomodando ali. Então, ele necessita sim de ajuda, ele necessita sim de ser visto. Quem quer se matar não avisa. Então, gente, pelo menos 2/3 das pessoas que tentam ou que se matam, elas haviam comunicado de alguma maneira a sua intenção. Ou para alguém da família, ou para um amigo, um conhecido. Então, de alguma forma, ele deixou algum vestígio ali. Ele deixou uma sementinha jogada no chão ali, avisando. O suicídio é um ato de covardia ou de coragem, né? O que dirige a ação, gente, a auto-infligida, é uma dor psíquica insuportável, né? E não uma atitude de covardia ou coragem. Então, a gente não tá aqui para julgar. Apenas quem sente sabe, né? É algo incontrolável, né? Patologicamente comprovado. Quem quer se matar, se mata mesmo. Então, essa ideia ela pode conduzir ao imobilismo terapêutico, ou dar o descuido no manejo das pessoas que estão sob esse risco. Então, gente, não se trata de evitar todos os suicídios, mas sim os que podem sim ser evitados. No lugar dele, eu também me mataria. Então, há sempre essa expressão, gente. Há sempre o risco de um profissional identificar de forma profunda com aspectos de desamparo, depressão, desesperança de seus pacientes, né? Sentindo-se impotente para a tarefa assistencial. E há também o perigo de se valer de um julgamento pessoal, subjetivo, para decidir as ações que fará ou deixará de fazer. Então, a gente conclui, depois de todo esse debate, toda essa nossa conversa, eu espero que tenha feito sentido para vocês de alguma maneira, que venha uma reflexão aí, um entendimento de como a gente vai lidar com essas pessoas lá fora, porque milhares de vidas, gente, elas poderão ser salvas todos os dias, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo. Se todas as pessoas que já tentaram suicídio, elas forem adequadamente abordadas e tratadas, e principalmente por nós, profissionais da saúde. Aqui é só uma curiosidade, né, para vocês entenderem o porquê do amarelo, né, por que existe essa característica, né, de ser considerado como amarelo. Essa cor da campanha, ela foi adotada
por conta de uma trágica história que inspirou. Lá em 1994, um jovem americano de 17 anos, ele tirou a própria vida dirigindo o seu carro de cor amarela. Então, seus amigos e seus familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero. E a mensagem se espalhou por todo o mundo afora. Alguém sabia dessa história? Tinha conhecimento? Por isso que eu falo, né? Às vezes a gente faz campanha de alguma coisa, né? A gente tá ali falando, distribuindo mensagens, e às vezes a gente não sabe nem o porquê que a gente está fazendo isso, qual que é o significado. Então, por isso que eu achei interessante trazer para vocês entenderem o porquê que a gente trabalha isso dessa forma, tá? Essa foi a referência que eu usei para planejar essa aula para vocês. Aqui eu achei interessante também trazer, né, o Disque Ajuda, onde buscar essa ajuda, né? Sempre falando, comunicando, vamos ligar, né? Se a gente estiver passando por um problema desse, se não for com a gente, com alguém próximo. Então vamos estar sempre orientando essas pessoas. Um beijo, bom estudo aí para vocês. Muito obrigada pela atenção. Essa aula não tem nenhum tipo de exercício, tá? Eu só quero que vocês se atentem mesmo ao conhecimento dado aqui durante esse período da aula, que eu passei e compartilhei com vocês. Grande beijo em todos!